Palavras são absolutamente poderosas. Não importa o modo, pode ser emitida verbalmente, por escrito, por línguas de sinais e de muitas outras formas. Podemos ver isso em João 1, versículo 1 e 2. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. O Verbo a quem João se refere é Jesus. E eu não vou entrar em terminologias complexas, mas esse verbo você pode compreender tranquilamente como sendo a palavra, ou seja, a palavra era Deus e a palavra estava com Deus. E veja só que interessante, se formos observar em Gênesis, percebemos que toda a criação de Deus foi feita por meio da palavra. Lá está descrito que Deus disse, haja luz, e houve luz. E Deus seguiu dizendo, fase após fase, o que deveria acontecer. E assim, passou a existir tudo o que conhecemos. Perceba, tudo foi feito através da palavra. E nós, que fomos feitos semelhantes a Deus, também podemos construir ou destruir através da palavra. Relacionamentos começam e terminam por causa da palavra. O amor se manifesta por meio da palavra. E o ódio, as guerras, a perversão também. Não é à toa que está escrito em Tiago 3, versículo 6. Assim também, a língua é como um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Vale compreender. Existe uma guerra acontecendo. Alguns são utilizados pelo Espírito Santo, deixando evidente que pertencem a Deus. Já outros são usados para o engano, para a perversão, para o mal, para a destruição. Se quer ser utilizado por Deus, a solução é muito simples. Tiago 4, versículo 8 nos diz, se aproximem de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Basta fazermos isso, e seremos utilizados pelo Espírito Santo nesta grande guerra. Há pessoas que pensam que o poder deste mundo está no dinheiro. Mas isso é uma grande ilusão. Há pessoas que ganham verdadeiras fortunas, por exemplo nos jogos, e em pouco tempo perdem tudo novamente. Isso porque elas não tinham uma palavra de direção. O dinheiro só pode fazer qualquer coisa, quer seja boa ou má, se tiver alguém que o direcione para isso. Não existe nenhum problema no dinheiro. O problema está no amor ao dinheiro, que nos leva a fazer coisas terríveis e a emitir palavras destrutivas. Veja só, como o problema não está no dinheiro e sim no amor ao dinheiro, isso significa que tanto ricos como pobres podem sofrer desse mesmo mal, pois não é preciso tê-lo para sofrer as consequências. Basta desejá-lo de uma forma desenfreada. Espiritualmente falando, é a mesma coisa. Devemos ter fé, mas a fé sem uma palavra não faz absolutamente nada. É por isso que o próprio Cristo nos revelou, conforme registrado em Marcos, capítulo 11, versículo 23 e 24. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Preste atenção, claramente Cristo está nos ensinando que a nossa palavra é extremamente poderosa, mas também perceba, quem faz acontecer é o Espírito Santo. É por isso que Cristo não diz que nós faremos, e sim que nos será feito, concedido, dado, entregue. Cabe perfeitamente a analogia de que a nossa palavra é o cavalo que o Espírito Santo conduz. Nesse exato momento, veja como as minhas palavras cavalgam com grande força e fé em sua direção. Minha palavra está pronta para guerrear pelo reino de Deus. E se o Espírito Santo estiver sobre ela, eu creio que ela será capaz de grandes coisas. E eu creio que ele está. Guerreie você também. E não se esqueça que o seu poder é grandioso. Batalhe por meio da oração pelas pessoas que ama. E da mesma forma,
Lute pelos seus inimigos, pois a nossa luta não é contra a carne. Nossa luta é espiritual e o objetivo é que a maior quantidade de pessoas possíveis sejam tocadas pela luz de Cristo. E nesta história, as nossas rixas carnais têm pouca relevância. Proclame bênçãos. Ensine a palavra de Deus. Não é preciso eloquência. Primeiro, porque esta guerra pode ser lutada só você e Deus em seu quarto em oração. E também porque você não precisa dizer coisas grandiosas. Você pode simplesmente indicar alguém que esteja fazendo isso. Indique um bom pregador da sua cidade, um bom livro, um bom vídeo. E pare de participar de fofocas, de emitir palavras destrutivas desnecessariamente. Entenda que o que dizemos tem poder de modificar a vida dos outros e principalmente a nossa própria vida. Grande parte do nosso sucesso ou fracasso são criados e mantidos por meio da palavra. A minha forma pessoal de lutar são através dos livros que eu escrevi e distribuo gratuitamente. E você, de que forma está lutando? Ou, a partir de agora, de que forma vai lutar? Aprenda também a filtrar as palavras que você recebe, quer seja de pessoas venenosas ou negativas, ou até mesmo de forma aleatória em filmes e livros. Tome cuidado, pode acreditar, somos absolutamente influenciáveis e estamos influenciando e sendo influenciados o tempo todo. Como eu já disse, tem uma guerra acontecendo e não tem meio termo. É por isso que Cristo declarou. Mateus 12, versículo 30. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta e espalha. Minha última palavra para você agora é: curta, siga, bora caminhar juntos, até a próxima!